Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um EBD e hoje nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Vamos discutir um pouquinho o que Jesus ensina para nós através dessa parábola. Por isso, nosso texto base vai ser Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, que trata desse assunto, como, em que contexto Jesus contou essa parábola, para quem ele contou e quais as lições que ele queria passar através dela. Então, no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 25, conta que um doutor da lei, ou seja, um profundo conhecedor da lei judaica, um especialista na lei religiosa, guardada ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, esse profundo conhecedor virou para Jesus e perguntou o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu com uma nova pergunta, perguntando para ele o que diz a lei sobre isso? O que você entende da lei? E aí ele fala, Senhor, a lei fala que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. E também amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou, é isso mesmo, faça isso, tá tudo certo. Essa resposta, só vamos fazer um parênteses aqui, essa resposta mostra que esse doutor da lei de fato conhecia profundamente o Pentateuco, porque ele parafraseou 2 textos dos primeiros 5 livros da Bíblia. Esses 2 textos são Deuteronômio 6:5, onde fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E o segundo texto está lá em Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então esse homem mostrou que ele realmente conhecia a lei de Deus, E Jesus continuou ali conversando com ele, e ele falou assim, mas Senhor, quem é esse próximo que a lei fala, Que é amar a Deus, ok, já entendi. Mas quem é esse próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo? Talvez ele tenha se perguntado, será que são os meus parentes de primeiro grau? Minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos? Inclui aí outros parentes, vizinhos? Quem são essas pessoas que eu tenho que amar como eu amo a mim mesmo? E aí Jesus responde por meio de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Ele conta de um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi assaltado, agredido, deixado ali no canto do caminho para morrer. Por este homem agredido passaram 3 outros homens. O primeiro, um sacerdote. Passou, viu aquele homem, desviou, passou um pouquinho longe, foi embora. O segundo, um levita. Passou, mesma coisa, viu aquele homem, não quis se envolver, desviou do caminho e foi embora. E o terceiro homem foi um samaritano, que quando estava passando por aquele homem agredido, a Bíblia fala que ele moveu-se de intensa compaixão. E aí ele ajudou aquele homem. Como que ele ajudou? Cuidou das feridas daquele homem, levou aquele homem para uma hospedagem, custeou a hospedagem, a estadia daquele homem agredido ali, falou para o dono da hospedagem, olha, os gastos dele são por minha conta, Então, aí deve ter entrado algum alimento, ou seja, proveu aquele homem o que ele precisava naquele momento. Tudo isso movido por uma imensa compaixão. E aí Jesus pergunta agora para aquele doutor da lei, e aí, quem que você acha desses 3 que passaram pelo homem agredido, quem você acha que foi o próximo para ele? E aí o homem responde, foi o que agiu com misericórdia, ou seja, o samaritano. Jesus então finaliza aquela conversa dizendo para aquele doutor da lei, faça então a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que o homem samaritano fez, haja com misericórdia, se compadeça das pessoas, tenha compaixão e ajude as pessoas naquilo que elas precisam. E agora a gente vai analisar qual foi a diferença de atitude do sacerdote e do levita para o samaritano. O sacerdote e o levita passaram, desviaram daquele homem e seguiram o caminho como se nada tivesse acontecido.
O que eles queriam? Talvez não é que eles estavam agindo com maldade. Eles queriam evitar problema, evitar trabalho, evitar ter que tomar alguma atitude, né? Eles queriam seguir a vida. E aí, por isso, eles deixaram de demonstrar amor, deixaram de amar aquele homem, aquele próximo, como a si mesmos. E a gente muitas vezes faz isso. A gente teria, assim, uma lista de justificativas para isso. Provavelmente o sacerdote e o levita também teriam justificativas, suas justificativas possíveis para não ter agido com amor para com aquele próximo, né? Mas o que o samaritano fez? O samaritano, na verdade, viu aquele homem não como um problema a ser evitado, mas como uma pessoa que merecia ser amada, como qualquer outra pessoa. Essa história, essa parábola, não menciona a origem desse homem que foi agredido, né? De qual povo ele era descendente, qual a raça, a posição social, não menciona. Ou seja, isso não fez a menor diferença. E o samaritano parou para ajudá-lo sem saber quem ele era, sem saber o que ele ia fazer com aquela ajuda depois, se ele seria grato ou não, porque muitas vezes a gente ajuda alguém e cobra dessa pessoa uma dívida eterna de gratidão. Não é isso que o samaritano ensina pra gente. Na verdade, não é isso que Jesus ensina pra gente por meio dessa história do bom samaritano. E uma coisa importantíssima de ser lembrada quando a gente estuda a parábola do bom samaritano é como os samaritanos eram vistos de forma inferior pelos judeus tradicionais. Porque os judeus tradicionais, como esse doutor da lei, eram descendentes única e exclusivamente do povo de Deus. E os samaritanos eram um povo mestiço, filhos de pessoas do povo de Deus com casamentos com outros povos. Então eles eram vistos como um povo impuro, mais propenso a errar. E Jesus mostra, por meio dessa parábola, que na verdade o samaritano agiu muito mais corretamente do que o próprio sacerdote e o levita, mostrando assim que a verdadeira obediência à lei de Deus era algo que vinha do coração, do interior da pessoa. Já mostrando ali que o samaritano moveu-se de grande compaixão por aquele homem. E foi por isso que ele fez aquilo tudo. Ele não fez por obrigação, porque estava escrito na lei: quando encontrardes um homem atacado, agredido pelo caminho, ajude-o, senão você não herdará a vida eterna. Não foi por esse medo de não herdar a vida eterna. Foi por uma obediência que vinha de dentro. A motivação daquele samaritano era a sua compaixão. Ele amou aquele próximo como a si mesmo, de forma que os judeus tradicionais nem sempre faziam, como foi mostrado nessa parábola. Por último, o que Jesus ensina pra gente nessa parábola é como amar alguém de forma prática. Em primeiro lugar, é preciso querer bem a essa pessoa. Ele fala que aquele homem samaritano viu o homem agredido e sentiu imensa compaixão. Ele quis bem aquele homem, ele se importou com a condição daquele homem. E em segundo lugar, o que ele fez? Proveu para aquele homem o que ele necessitava. Então, em segundo lugar, o que é necessário para amar de forma prática alguém é ajudar a pessoa naquilo em que ela tem necessidade. E não fazer por ela o que você acha que deve ser feito, ou a mudança que você acha que deve ser feita na vida dela. Não é isso. Amar alguém é, em primeiro lugar, querer bem essa pessoa e, em segundo lugar, ajudar com o que ela precisa. Colocar a necessidade dela em primeiro lugar. Você fica em segundo plano. Suas convicções, os seus achismos, suas opiniões, suas sugestões ficam em segundo plano. Em primeiro lugar está a necessidade daquela pessoa. E aí eu quero dar um exemplo aqui bem bobo, mas que vai fazer você entender bem. Lembra daquele amigo X que a gente faz às vezes na família, no final do ano, ou no trabalho? E aí tem dias que a gente ganha aquele presentinho lindo, aquela lembrancinha que tem tudo a ver com a gente. Mas também tem dia que a gente ganha presente que não tem nada a ver com a gente. Isso é o exemplo perfeito de comparação entre o amor prático ou não. O amor prático é esse presentinho que a gente ganha que tem tudo a ver com a gente. A gente percebe que a pessoa, quando foi comprar o presente, pensou: o que a Lilian vai querer?
ai, me deu uma coisa que eu amei. Mas às vezes a pessoa compra um presente lá, um presente caro, só para dizer que deu um presente bom, e aquilo não tem nada a ver com a gente. Então esse é o exemplo de como muitas vezes nós tentamos amar as pessoas. Nós damos para as pessoas aquilo que nós achamos que é bom, não o que elas precisam, o que tem a ver com elas. Nós damos aquilo que nós achamos que vai ser importante. Isso não é a forma de amar que Jesus ensina. O que ele ensina é que você olhe para aquela pessoa e pense na necessidade dela. Qual era a necessidade imediata daquele homem agredido? Primeiro, ele precisava que alguém cuidasse das suas feridas, né, das lesões ocasionadas pela agressão. Em segundo lugar, ele precisava de um local para dormir, porque ele estava sem dinheiro, havia assaltado, tinha sido abandonado no caminho. E em terceiro lugar, ele precisava que alguém custeasse seus gastos, né? Talvez com comida, talvez com alguma roupa, não sei. E aí o samaritano fez essas três coisas, ajudou ele das três formas que ele mais precisava. Adiantava ganhar um chapéu caro, um sapato caro? Não adiantava nada. Ele teria que vender, trocar por alguma coisa que ele precisasse. Adiantava dar rios de dinheiro e não cuidar das feridas dele? Não, ele ia continuar ali, largado na beira da estrada e ia morrer. Então, o samaritano pensou na necessidade daquele homem. É dessa forma que nós precisamos amar as pessoas. E amar de forma prática, ajudar, é um privilégio que Deus nos dá. Isso deve ser o que permeia a nossa mente quando a gente ajuda alguém. E não a cobrança pela gratidão da pessoa, a cobrança pelo que a pessoa vai fazer com o que nós estamos fazendo por ela, o que nós estamos concedendo a ela, não é isso. O samaritano ajudou porque ele teve compaixão, somente por isso. Ele não ajudou porque ele tinha medo de ir para o inferno, porque ele queria dar a vida eterna. A Bíblia fala que ele teve compaixão. Esse é o caminho da vida eterna. Se importar com as pessoas e priorizar as necessidades do próximo. Que a gente possa aprender isso com essa linda história, com esse ensinamento de Jesus.